O lamento do profeta Abacuque e o índice da maldade. Vamos entender por que o profeta lamenta tanto nas suas cartas a respeito daquilo que Deus estava fazendo com a nação de Israel e vamos trazer isso para o nosso contexto nos dias de hoje, com uma aplicação prática para abençoar a sua vida. Vem com a gente que o estudo hoje está incrível. Hilber, muitas pessoas utilizam aquele verso, ó Senhor, aviva a tua obra ao longo dos séculos. Eles pegam esse trecho ali de Abacuque, se não me engano, 2 ou 3, e fazem uma explanação pedindo avivamento para Deus. Mas parece que Abacuque, no seu tempo, estava passando um momento de muita angústia, de muito dor, muito sofrimento, e as formas que Deus tem de avivar a sua obra é através de dor e sofrimento. Então, talvez, quando o cristão pede o avivamento, ele não esteja perceptível de que dor e sofrimento vão ser os seus melhores companheiros nessa caminhada cristã. Faz pra gente a explanação se a gente está errado nessa concepção e também um pouquinho da concepção do livro de Abacuque, um contexto ali geral do livro para os irmãos entenderem, para a gente poder entrar nesse texto aqui. Exato, cara. É um livro que é muito interessante, por mais que seja somente 3 capítulos, né? Um livro bem curtinho, dá para ler em 20 minutos, mas é um livro que fala profundamente com a gente, né? Porque o livro ele vai ter algumas perguntas interessantes do próprio profeta, né? E a pergunta, tipo, por que Deus está em silêncio em um mundo onde a gente começa a ver muitas maldades ao nosso redor, né? Por que Deus está permitindo, então, que essa maldade e esse sofrimento acarretem, chegue até o seu povo, né? E é um questionamento válido. E aí Deus ele vai discorrer, vai ter uma conversa com Abacuque sobre isso. E a gente percebe, então, Max, que dentro desse contexto, o quê? A dor e sofrimento, sim, é um parâmetro, é uma medida usada por Deus para aperfeiçoar o crente. E não é porque a gente está num contexto que ocorra dor e sofrimento que Deus ele não está no comando, ele não está sendo soberano às suas vontades, tá? Então, isso é fundamental a gente entender. E no contexto geral do livro, o que acontece? O livro de Abacuque está ocorrendo uma mudança de poder internacional. A principal nação era a Síria, mas a Síria estava sendo derrotada pelos babilônicos, que posteriormente vai invadir Judá, o Reino do Sul, né? Em 597, se não me engano. Então a gente percebe essa mudança de poder. Os assírios caindo e os babilônicos assumindo a hegemonia do cenário global, do cenário mundial, nesse contexto. Verdade. Deixa eu já começar aqui compartilhando com vocês a nossa biblioteca, esse livro chamado O Homem que Deus Usa, de A.W. Tozer, Charles Randolph Spurgeon, Watchman Nee, Stephen Cowley, C. Coates e Tim Austin Sparks. Para mim, eu já li ele inteirinho, é incrível o que Tim Austin Sparks fala nesse livro. O Homem que Deus Usa vai falar sobre dor e sofrimento, que são as maneiras de Deus, as melhores ferramentas de Deus de aperfeiçoar o cristão. É a forma que Deus coloca você sob pressão, como se fosse uma locomotiva. Para funcionar, você precisa então produzir pressão. E muitos cristãos vão ser pressionados exatamente para ter uma vida digna, a vocação ao qual foram chamados. E Abacuque, que era um profeta de Deus, e o povo de Deus, que era o povo escolhido e eleito do Senhor, estava passando um momento de muita dor e sofrimento naquele tempo. Então o profeta começa a fazer o seu lamento. E eu quero dividir agora a tela com vocês, dizer que este e-book, se você quiser fazer download, está aqui na descrição desse vídeo, ou lá no nosso site, nesse link aqui, papocomdeus.com.br/links, tem não só esse estudo aqui de e-book, mas como mais de 250 e-books que eu e o Wilber já escrevemos, ok? Então você pode baixar isso aqui lá, e você pode com certeza ser edificado para abençoar a sua vida aí, tá? Então você pode baixar que é gratuito. Então vamos começar aqui, ó. O lamento do profeta Abacuque, na verdade, é um desabafo. Ele está questionando a Deus por causa da multiplicação da maldade e pela falta de justiça no seu tempo. Você pode ler isso no capítulo 1 de Abacuque. Então, no tempo de Abacuque, a injustiça estava rodeando a terra por homens perversos. Deixa eu puxar aqui para você saber onde eu tô, ó. Por homens perversos. Então parece que Deus estava alheio a tudo isso. Porque Deus mostra, olha o que ele fala para Deus no verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim.
e há contendas e litígios. Ou seja, Abacuque está falando que no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, existia contendas, litígios, existia muita maldade, ou seja, o índice da maldade estava operando. E no verso 6, a gente vai perceber que Deus estava dizendo que era ele mesmo quem estava fazendo isso. E ele estava deixando claro, dizendo que ele era quem estava levando as pessoas a essa opressão. Era o Senhor mesmo que estava trazendo os babilônicos para oprimir o seu povo. Então, isso nos faz lembrar que é Deus mesmo quem traz juízo ao homem por causa do aumento do pecado. Deus julga primeiro a sua casa e depois os homens ímpios. Então, irmãos, muitas pessoas falam que nós estamos na nova aliança, que Deus não faz isso. Wilber, você acredita que Deus julga o seu povo na nova aliança? Ou acabou essa história? Agora o Deus mal passou e só temos o Deus bonzinho da nova aliança. Estamos na graça do Senhor, então nenhum tipo de maldição nos sobrevém, nenhum tipo de maldição, que eu quero dizer, um julgo de Deus sobre as nossas vidas. Você acredita mesmo nisso, Wilber? Não, claro que não. Deus, ele julga o seu povo e ele vai julgar o seu povo enquanto não for restabelecido a sua volta e o seu reino, né? Porque através da ressurreição, então a igreja já vai ter sido aprovada. Enquanto não houver essa aprovação, nós estamos em constante julgamento, nós estamos em constante avaliação de Deus. Não no sentido que Deus ele vai avaliar como se fosse um autoritário que fica olhando, ó, esse aqui inferno, esse aqui céu. Não é dessa forma. A gente tem que respeitar a soberania e a vontade e o amor de Deus. Sim, porém Deus ele vai julgar o seu povo como ele julgou o seu povo durante toda a história. Em Abacuque é um exemplo correto disso. Ele vê maldade em toda a sociedade, todo Israel, como o Max falou, estava ali em litígio, estava um contra o outro, seus irmãos ali, irmão matando irmão. Então Deus ele foi e julgou aquele povo. Exatamente. Então, irmãos, Deus sempre avisou o seu povo através dos profetas para que um grande mal não lhe sobreviesse. Deus estava utilizando Abacuque. E então o povo estava tendo descaso com a sua palavra, porque os assírios, na verdade, eram um império que estava dominante, como o Wilber colocou aqui no contexto histórico-cultural ali da época. Porém, os babilônicos, numa virada ali na contra-guerra, eles vencem o exército assírio e os caldeus então invadem o reino de Judá e começam a escravizar o povo. E Abacuque, antes disso, já estava vendo o aumento, o índice da maldade no meio do seu próprio povo. E Deus levantou os seus profetas, assim como levantou Jeremias, levantou os profetas advertindo de grande mal que sobrevinha. Nós estamos aqui hoje, como os arautos de Deus, vamos dizer assim, proclamando que se não estivermos aos pés de Deus, se não estivermos rendidos ao Senhor, se a nossa nação não for uma nação obediente, né, ao evangelho de Cristo, também estaremos vulneráveis a esse tipo de atitude. As pessoas falam, nossa, o nosso presidente é um presidente mau, não sei o que lá. Toda nação tem o presidente que merece. Basicamente é isso. Todo governado tem o governante que merece. Então, assim, o que eu quero dizer é que o índice da maldade no nosso país, por exemplo, e no mundo, né, ele é um índice basicamente irreversível, que ele só tende a aumentar. Por isso que você vê no Apocalipse os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgando. Nós já falamos aqui que os cavaleiros, eles cavalgam todas as vezes que o índice da maldade aumenta. Nós vamos ver cavalos, né, cavalgando de guerra, fome, peste, durante todo o tempo da história. E isso é um princípio de dores, isso é o aumento da maldade. Por isso que Jesus diz o seguinte, vamos evangelizar enquanto ainda é dia, porque virá a noite, um tempo que é difícil de você proclamar o evangelho de Cristo. Então as boas novas, quando a igreja de Cristo nasce ali no começo, é um tempo ainda de misericórdia, depois 70 depois de Cristo, que o templo é destruído, e começam as 10 grandes perseguições, com Trajano, Domiciano, o Nero Redivivo, enfim, todos os 10 grandes tiranos ali que levantaram no Império Romano, eles começam a perseguir e matar os cristãos, ficou realmente muito difícil a propagação do evangelho. E no nosso tempo hoje ficou pelo relativismo, ficou por conta desse entretenimento exacerbado que a gente tem nos nossos dias. Então, assim, tirou o foco do evangelho de Cristo, né? O objetivo do evangelho de Cristo, que é a redenção, se tornou o evangelho do bem-estar, o evangelho do amor, o evangelho inclusivo e assim sucessivamente. Então, hoje o evangelho de Cristo ele é misturado sempre com alguma coisa, mas ele não traz a sua essência original, que é redimir o homem dos seus pecados. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia alerta referente a arrependimento
e pecado. Você vai ver Deus falando isso no Gênesis, começa em Gênesis 4, alertando Caim. Você vai ver isso no Apocalipse, Jesus dizendo assim, arrepende-te, arrepende-te, eu estou à porta e bato, arrepende-te. O chamado sempre é para o arrependimento. E nos últimos dias, Deus nos falou através do seu Filho. Então, nós sabemos que Deus usou os seus profetas no seu tempo e nos últimos dias também usou o seu próprio Filho para falar-nos, ok? Então, Deus nos libertou da escravidão do pecado para vivermos uma vida do Filho de Deus. Essa escravidão é espiritual. O nosso inimigo tem feito muitos de nós escravos nos nossos tempos pelos nossos próprios desejos. Já falamos aqui, você sabe que liberdade é fazer aquilo que não se quer. Porque, logo, se eu faço aquilo que eu quero, eu me torno escravo dos meus próprios desejos. O homem é caído ao pecado, o homem é tendencioso ao mal. Então, se eu faço aquilo que eu quero, logo eu faço as minhas vontades, que não são boas, perfeitas e agradáveis. Somente Deus tem boas vontades perfeitas e agradáveis. Por isso que nós devemos viver a vida do Filho de Deus. 1 Coríntios 9, 27 fala isso. Mas eu esmurro meu próprio corpo, me faço dele escravo, para que depois de eu haver tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está falando isso. Em Gálatas 2:20 ele fala algo meio parecido. Crucificado eu estou com Cristo. Assim já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, irmão, se eu vivo a vida do Filho de Deus, eu já crucifiquei as minhas vontades. Então, nesse momento, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida no Espírito, irmão, o que ela gera? Vida. E a vida na carne, ela só pode gerar morte. Então, nós devemos entender que nós fomos chamados para sermos redimidos e vivermos a vida do Filho de Deus, sermos escravos do Evangelho de Cristo. Quando eu falo escravo, eu quero trazer à tona que nós já fizemos um estudo aqui chamado Escravos de Cristo ou Escravos do Pecado, que vai mostrar exatamente essa questão do seu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, entre aspas. Se você faz aquilo que você deseja, logo você se torna escravo dos seus próprios desejos, que não são bons. Uma vez que eu sou escravo do Evangelho de Cristo, então eu pego a Bíblia Sagrada e eu pauto a minha vida sobre a Bíblia Sagrada, que é a minha única regra de fé e prática. E você também pensa assim que nós devemos ser escravos do Evangelho de Cristo por amor a Ele, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou? Exato. Paulo ele mostra, nesse contexto, pelo menos duas opções. Ou você vai virar escravo de Cristo, ou você vai virar seguidor do Evangelho, você vai ter a sua vida em prol do Evangelho, ou você vai ter a sua vida sendo escravizada pelos seus desejos e seus pecados. Então, é bem uma dicotomia, não tem ali meio termo, não consigo estar no Evangelho, dar minha vida a Cristo e mesmo assim seguir os meus desejos e minhas vontades, porque a vontade de Cristo, ela vai ser oposta aos meus desejos. A minha carne vai querer sempre o oposto do que o meu espírito quer. Então, se a minha carne sempre vai querer o oposto do espírito, logo não tem como conciliar as duas coisas. E o que os evangelhos de hoje em dia, no termo ali de igrejas, vamos colocar assim, querem fazer, é tentar misturar, tentar fazer com que a água se misture em óleo, e água e óleo não se mistura. Ou seja, tentar botar o evangelho a refém dos meus desejos. Isso é impossível, porque o evangelho já é eu abrir mão de quem eu sou para seguir a Cristo. Verdade. Irmão, eu quero voltar para o tema do Abacuque, mas eu quero aproveitar que o Wilber fez esse comentário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham mesmo que Martyn Lloyd-Jones, vocês acham mesmo que John Huss, grandes reformadores do nosso tempo, John Wesley, Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, vocês acham que esses homens estavam errados? Claro que não. Ao seu tempo, eles perderam a cabeça, foram queimados em fogueira, foram perseguidos por amor à igreja, e todos eles pregavam uma questão que está muito focada à santidade. Eu queria até mostrar isso para vocês aqui, mas eu não separei, então agora não adianta querer procurar, de repente fica muito em cima. Mas eu queria mostrar esse trabalho para vocês, que todos esses grandes homens pregaram sobre pecado e santidade. Deus utilizou os reformadores de uma forma incrível. Tem um chamado Pecadores na Mãos de um Deus Irado, Wilber. Você lembra de quem que é esse sermão? Jonathan Edwards. Eu comprei até o livro dessa exposição. Vale a pena. Pecadores na Mão de um Deus Irado. Irmãos, eu deixo livros até no banheiro, para quando eu vou no banheiro. E, cara, eu tava lendo esse sermão de Jonathan Edwards. Incrivelmente, Deus utilizou ele lá no século XVII. E, olha só, o cara falou mais de inferno e mais do inferno
do que Deus vai fazer com os homens do que qualquer outro pregador que eu já ouvi na história. E foi uma pregação que varreu, né, toda os Estados Unidos, a Europa, e até hoje, se eu não me engano, já está não sei quantas publicações, esse livro dele. É um sermão, você pode digitar no YouTube e você vai encontrar. Irmãos, impactante o sermão do cara. Não tem meias palavras. Ele deu nome aos bois, ele deu nome ao pecado. Sobe hoje no púlpito, por exemplo, ou nos nossos ajuntamentos e pega uma liderança religiosa e fala que você vai fazer um sermão sobre pecadores na mão de um Deus irado, ou você vai falar sobre o inferno. Muito provavelmente você não vai ser convidado mais para pregar nesse lugar ou nesses ajuntamentos. O que eu quero dizer com isso? O mesmo Deus que utilizou esses homens naquele tempo é o mesmo Deus hoje. O mesmo evangelho que foi pregado naquela época, no século XVI, XVII, pós-reforma, desses reformadores que eu falei, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, todos esses grandes homens que Deus usou. Nós vamos fazer uma série dos reformadores, tá? Eu comprei uma pancada de livro só para a gente falar de reforma. Olha só, o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo método é o mesmo método hoje. Deus não mudou o seu método. O evangelho é o mesmo evangelho hoje, ok? O que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão tentando aperfeiçoar o evangelho hoje, tornar ele mais palatável, mas o evangelho não é palatável. Sabe, seguir a Cristo não vai te custar nada, seguir a Cristo te custa tudo. Eu até indiquei um livro chamado Vai Te Custar Tudo, de Steven Lawson. Esse livro é incrível, tá lá no meu quarto, eu não vou lá pegar, senão eu vou acabar atrapalhando o estudo de hoje. Vai Te Custar Tudo, Steve Lawson, procura aí para você comprar. Na livraria A Defesa do Evangelho tem. Então, assim, irmãos, te custa tudo renunciar ao seu eu. O que é crucificar você mesmo, Wilber? Não é renunciar o meu eu mesmo, matar a minha carne todos os dias, abandonar a minha vida, viver a vida do Filho de Deus. Ô, Wilber, parece que, tudo bem, Deus usou os reformadores, mas hoje Deus vai usar em forma de worship, em forma diferente, uma forma mais romanceada, em que o amor de Deus abraça todos e é extremamente inclusivo. O Evangelho de Cristo é inclusivo assim, desse jeito, Wilber? Então, eu vejo, né, que o Evangelho de Cristo, na verdade, ele é uma graça ou um evangelho, ele é exclusivo, porque para você fazer parte, você tem que ter uma exclusividade com Deus, ou seja, você tem que abrir mão do seu pecado, você tem que abrir mão da sua vida mundana, da sua vida regressa, e você se caminhar cada vez mais para próximo de Cristo. Então, o Evangelho é uma situação, então, de quê? De exclusividade. Agora eu sou exclusivo, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor que se chama Jesus Cristo. E dentro do nosso contexto do livro de Abacuque, você vai ver agora como tudo a gente consegue alinhar, é o que acontece. Deus, ele exigia ao reino que esse reino, o de Judá, fosse exclusivo a ele, e o reino não estava sendo. O reino estava sendo corrompido pelos pecados, corrompido pelo ego, corrompido pela idolatria do povo. Então, Deus, ele faz o quê? Ele manda esse julgamento, ele manda essa operação. Mas lembra de uma coisa, que Deus ele vai sempre avisar, exortar antes de punir. Então, o mesmo Deus que pune é o Deus que avisa antes. Ele avisa como testemunho do que vai fazer. O povo não se arrepende e ele vai, então, e faz o seu juízo. Muito bem. Nós vamos entrar agora no final do estudo. O livro que eu queria indicar para vocês é esse, Vai Te Custar Tudo, do Steven Lawson. Muito bom, você vai entender que para ir para Cristo você precisa abrir mão dos seus pecados, abrir mão das suas vontades e viver a vida do Filho de Deus, ok? Eu vou voltar para cá, compartilhando para a gente já ir caminhando para o final. E aí, o que acontece? A queixa de Abacuque. Abacuque 1,15 vai falar isso. Porque Deus não está fazendo nada diante das injustiças dessa vida? Porque Deus deixa que os inimigos coloquem anzóis nos nossos narizes? Eu não vou ler Abacuque 1,15, mas está falando que o reino da Síria, quando ele escravizava um povo, ele jogava conforme... Era como uma rede que ele lançava e trazia mesmo as pessoas como escravo, e depois colocava anzóis nos seus narizes para puxá-lo. Então eu coloquei, quando os babilônicos, não eram os assírios, quando os babilônicos invadiam uma nação, colocavam anzóis nos seus narizes para arrastar os povos como escravos. Cada um tinha o seu método, né, de mostrar a perversidade. No caso, os romanos, por exemplo, trouxeram a questão da morte por crucificação como uma coisa que fosse marcante. Os babilônicos eram os anzóis, parece que os assírios eram com redes e assim sucessivamente, tá? Então, muitas vezes a gente fica atônito e perplexo porque Deus não executa a sua justiça no tempo que a gente acreditava que ele faria. Da mesma forma foi com Jó, quando ele também questionou
a Deus pelo mal que estava recaindo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Jó ainda compara a sua vida de entrega a Deus com o mal que ele estava recebendo. A verdade é que a vida é mais complexa do que esse jogo que a gente faz com Deus. Esse jogo de que eu faço alguma coisa para Deus e recebo algum benefício em troca. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo punido por Deus porque a gente deixou de fazer alguma coisa por ele. Ou então assim, porque eu fiz um trabalho missionário lá no Nordeste, eu acho que Deus vai me abençoar aqui. Irmãos, eu acabei de chegar do Nordeste e eu sofri um infarto, né? Um infarto do miocárdio e quase que foi fulminante. Deus me preservou, graças a Deus, e eu estou aqui hoje continuando o trabalho. E me deu um nó na cabeça, eu não entendi o que estava acontecendo. Então foi quando Deus utilizou algumas pessoas para falar comigo, e também esse livro que eu estou lendo, Um Homem que Deus Usa, em que algumas pessoas, Deus, para aperfeiçoar, moldar diferentemente, Deus precisa tratar de uma forma, com uma pressão maior. E a gente sente que a gente é tratado de uma pressão maior. Então, pense que a vida é muito mais complexa do que isso que a gente imagina, sabe? Que eu faço alguma coisa para Deus, Deus me dá alguma coisa em troca. Essa barganha não está na Bíblia. Essa barganha foi inventada pelos homens. A forma como Deus trata com a gente, muitas vezes, é uma forma de dor e sofrimento. Você pega João Batista, que veio sobre o espírito de Elias, ok? Sobre a unção do espírito de Elias. Ele foi a voz que clamava no deserto. E ele foi para onde, Hilber? Ele estava onde? João Batista, ele foi preso e teve a cabeça decapitada. Decapitada. E você imagina, a voz que clamava no deserto, a voz que abriu os trabalhos evangelísticos de Jesus Cristo, aquele que precedeu, né? Que foi o precursor de Jesus Cristo, que o precedeu. Então ele foi ali brilhante, um brilhante homem. Tanto que Jesus fala, não teve homem maior do que João Batista, nascido de mulher. Então ele foi um grande homem. E o final dele foi onde? Numa prisão com a cabeça degolada. Então, se Jesus era o Messias que haveria de vir, por que Jesus não libertou ele? Porque Jesus não foi nem visitá-lo na prisão. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar para ele. E cada um, ao seu devido tempo, vai receber o seu valor e o seu galardão. João Batista tinha encerrado seu ministério ali e ponto. E assim como um servo, ele veio, prestou o seu serviço e passou. E assim como nós fazemos hoje. Nós, ao nosso tempo, recebemos um bastão de Deus e estamos correndo a corrida da fé, edificando pessoas, criando materiais gratuitos, discipulando outros, oferecendo cursos gratuitos, 250 e-books, revistas, materiais, e ao nosso tempo nós vamos passar. E a dor e o sofrimento também vai chegar pra gente. E é sobre isso que a gente quer falar. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar com qualquer pessoa. A vida cristã é muito maior do que essa barganha que ensinaram você na igreja, que você vai ser mais que vencedor, que você vai conseguir conquistar as suas coisas. O evangelho de Deus não é referente ao seu bem-estar e a esse reino aqui, ok? Então, não fique atônico referente a estas coisas, porque a forma que você compreende o reino de Deus é muito diferente do que a que Deus compreende. Aí então Abacuque vai fazer aquela frase, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, quando Deus começa a falar com o profeta, ele começa a entender que o pecado do povo é que estava sobre a nação, e por conta disso, então Deus liberou o castigo para que os babilônicos viessem sobre eles, que pudesse despojar todos os seus patrimônios e então tornar aquela nação escrava por 70 anos, que foram o reino de Judá. Então, olha só, o que o profeta está dizendo para Deus é: Senhor, assim como fizeste com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, mostra novamente os seus grandes feitos. Existe uma oração ali em Abacuque 3, que ele está orando para Deus mostrar os seus grandes feitos no meio dos povos, não para o seu povo especificamente, mas ele está dizendo: Deus, assim como o Senhor fez com Isaac, com Abraão, com Jacó, mostra novamente os seus grandes feitos, aviva a tua obra. E, Hilber, parece que um avivamento ele sempre vem precedido de uma pós-perseguição depois. Por que eu estou falando isso? Porque quando o profeta começa a clamar ali, na verdade, pelos seus dias maus, vem uma grande perseguição sobre o povo ali, ok? E a igreja do primeiro século, depois da descida do Pentecostes, muitas pessoas esquecem, mas os anos que precederam o Pentecostes foi um tempo de perseguição, de fuga, de falta de alimento entre eles, que eles precisavam socorrer as suas comunidades. E depois, 70 depois de Cristo, então que o templo foi destruído, começaram as grandes perseguições. Então parece que o avivamento ele vem precedido de perseguição, não é isso, Hilber? Exato, a gente percebe na narrativa bíblica sempre esse contexto, né, de avivamento e perseguição, e o avivamento acontecendo quando a situação está num momento muito, muito crítico. Exemplo de Elias, né, quando Elias estava reclamando com Deus, e aí Deus fala, né,
que tem 7.000 que não circularam a Baal. Então a gente percebe que o avivamento ele vai ser sempre vindo com ele em conjunto, né, uma perseguição e um declínio moral. Então Deus usa aqueles fiéis, aqueles remanescentes, para que eles possam levar uma mensagem pura, limpa, para que essa mensagem chegue aos fiéis e esses fiéis se avivam junto com os que estão falando a mensagem. Eu acho interessante, Max, que você citou Jó, e tanto o livro de Jó quanto o livro de Abacuque, eles vão ter questões semelhantes. Só que no livro de Jó é uma questão mais pessoal. É Jó passando por problemas pessoais e ele falando, questionando a Deus. Já em Abacuque é um sentimento mais nacional, do meu povo. Senhor, o povo que você separou, o povo que você falou que era o seu povo, desde Moisés, agora esse povo está sofrendo. Por que você não faz nada para libertar esse povo? Por que você não deixe que os inimigos não ganhem do seu povo, né? Então a gente vê dois questionamentos, só que um pessoal no de Jó e um mais nacional no sentido do povo de Deus lá em Abacuque. Verdade. E depois que Deus fala com o profeta, a gente percebe lá no capítulo 3, opa, eu acabei puxando para cá. Quando Deus fala com o profeta no capítulo 3, versículo 17, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto, ó Deus da minha salvação. Então, irmãos, no capítulo 3, a gente percebe que o profeta está mais maduro quanto ao que Deus faria com a nação. Nós vemos que Abacuque aprendeu que Deus não deixaria o pecado do povo sem consequências. E por isso o profeta está conformado com a justiça de Deus no Senhor. Então, Abacuque aprende que devemos nos alegrar pela justiça de Deus e nos alegrar pela nossa salvação. Ainda que nos falte dinheiro, ainda que nos falte saúde, ainda que a peste tenha chegado na nossa casa, como foi no meu caso que eu expliquei para vocês, como foi com Jó também, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Não se alegrem por todas essas coisas, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida no céu, em Lucas 10, 20. Com isso devemos ter em mente que Deus está nos moldando para a eternidade e que precisamos entender que a fidelidade de Deus está em salvar a nossa alma da condenação eterna, a despeito de que Deus possa te dar bênçãos e realizações nesse mundo. A promessa de Deus está em nossa salvação. Se Deus curar, irmãos, Ele é Deus, e se Ele não curar, Ele vai continuar sendo Deus. Como eu citei para vocês aqui, a questão de João Batista, que foi o precursor do ministério de Jesus Cristo, de homem nascido de mulher, não havia homem maior sobre a terra, e João Batista terminou seus dias numa prisão gélida, fria, e depois foi degolado pelo governo romano. Jesus poderia ter salvado, mas ali terminou o ministério de João Batista. Então entenda que o objetivo e a promessa que Deus fez para você, que eu ouço muito disso, tá? Deus me prometeu, Deus te prometeu a salvação. E o objetivo dele, através do Espírito Santo, é limpar a sua vida para que você seja salvo do poder do pecado dessa morte. Porque a vida no Espírito, se você vive a vida do Filho de Deus, a vida no Espírito gera vida. E a vida na carne te traz morte. Então nós queremos dizer para você que de maneira nenhuma o homem ficará sem as suas punições. De maneira nenhuma o pecado do homem ficará sem punição. Seja ainda em vida e também após a morte, todo joelho se dobrará e há de confessar que Ele é o Senhor e também passará pelo tribunal de Deus. E todo mundo vai ter que dar conta do que falou e do que fez neste corpo. Paulo fala que nós estamos numa habitação temporária, que havemos de deixar essa habitação temporária para aquela habitação que é eterna. Eu espero verdadeiramente que você entenda que o objetivo e o compromisso de Deus com você é a habitação de corpos glorificados, que você se santifique hoje, santidade. Grandes homens falaram sobre santidade. John Wesley, eu falei isso para vocês. George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, outro livro chamado Santidade. O que grandes pregadores falaram de santidade. Santidade não é uma opção na vida do cristão. Santidade é uma ordenança para que a gente possa ter, então, o Espírito de Deus vivendo em nós. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Deus não vai deixar os pecados da humanidade impune, nem nessa vida e nem na vida pós-vir. Então, esse lamento de Abacuque pelo índice da maldade é uma forma que ele estava colocando ali para Deus, que ele estava vendo muitas maldades acontecendo no seu tempo, muitos desvios de conduta da tribo ali de Judá, né, do reino
do Sul, e Deus diz para ele que não vai deixar isso impune. Então que Deus vai trazer mesmo os caldeus contra a Babilônia, que vai invadir e que vai devastar ali o reino de Judá. Depois você vê que o profeta está mais maduro, ele entende que Deus não vai deixar os pecados impunes, então ele diz, olha Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele percebe que o compromisso de Deus com o homem é a salvação da alma. A despeito do que Deus possa fazer na sua vida financeira, na sua vida pessoal, Deus tem um compromisso com você sim, salvar a sua alma. Hilber, eu ouvi uma pregação essa semana, foi uma lambança do pregador falando de promessas de Deus com a gente, trazendo toda a questão financeira, e aí eu tive que ler aquele livro que você me passou do Bloomberg, sobre interpretação bíblica, os equívocos da interpretação bíblica do D.A. Carson, também, ó, perigos da interpretação bíblica do Carson, explicando que a gente precisa respeitar o tempo da pregação. Explica um pouquinho isso pra gente, da semântica, o tempo da pregação, por que as pessoas estão fazendo uma péssima exegese hoje em dia, Hilber? Então, o que acontece, né? O texto da Bíblia, por mais que ela seja atemporal, a sua aplicação, ela foi escrita em um tempo histórico. E por ser escrita de um tempo histórico, o escritor ele vai usar da sua realidade para expressar. Então, se eu, por exemplo, pego uma profecia que fala de promessa e claramente está falando de promessa de restauração, a promessa de liberdade, da liberdade do pecado, onde Deus vai restaurar todas as coisas, eu faço isso por uma aplicação pessoal, de trabalho, financeira, eu estou descontextualizando o texto do tempo histórico dele e estou aplicando no texto um sentido que o escritor não tinha em mente. Quando o escritor falou de promessa, ele não estava falando de emprego, ele não estava falando de riquezas financeiras, ele não estava falando de prosperidade financeira relacionada ao material, mas ele estava falando de uma prosperidade espiritual, ele estava falando de uma promessa que vem desde o Gênesis, de que vai ter um descendente, que vai pisar a cabeça da serpente, vai restaurar todas as coisas que foram perdidas no Éden. Então, descontextualizar esse texto, tirar do fator histórico e colocar o meu ponto de vista histórico naquele texto, eu estou causando um erro. Aí vai ter o quê? Aí vai ter PNL, aí vai ter prosperidade, vai ter coach, tudo essas ideologias que não tinha na época, que o autor do texto nem fazia ideia de que iria ser usado o texto que ele escreveu nesse caso. E, Max, eu acho bem interessante essa parte final de Abacuque, que ele mostra, né, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ou seja, por mais que eu esteja passando um período de escassez, por mais que eu esteja passando um período de sofrimento, eu estou firmado em Deus, não nas minhas condições pessoais e materiais. E o que acontece muito hoje em dia? As pessoas vão para a igreja procurando essas condições materiais e quando não encontra, quando vem a primeira dificuldade, porque vai vir, ela se afasta de Deus, ela se desvia, ela fala que esse Deus não é o Deus que promete, não é o Deus que faz, porque ela tem um entendimento errado. E o profeta, o Abacuque, ele fala claramente sobre isso. Por mais que tudo dê errado, por mais que nada na minha vida dê certo no sentido espiritual, emocional, eu vou me alegrar em Deus, porque ele tem uma promessa para mim, que é uma promessa de vida eterna, e eu vou me santificar, e eu vou buscar essa promessa de vida eterna para passar a eternidade com esse Deus que me amou desde a fundação do mundo. Por isso que ele deu o seu filho para me salvar. Verdade, verdade. Então, irmãos, a vida cristã é muito mais do que essa barganha que você aprendeu, ok? A vida cristã é muito mais complexa do que isso. Deus tem os seus formatos e Deus tem uma forma de deixar o seu caráter melhorado ou aperfeiçoar o seu caráter. Deus vai utilizar das suas melhores ferramentas e não é abastança, não é prosperidade e não é bem-estar. As melhores formas que moldam uma joia, você sabe que é você limar a joia, é você quebrando a pedra, você lascando a pedra, e essa é a forma que Deus tem através de dor e sofrimento. Fizemos um estudo aqui chamado Dor e Sofrimento, inclusive esse estudo aqui vai para a nossa playlist de Dor e Sofrimento, também lá para o nosso site. Se você quiser, nós temos mais de 21 cursos lá, gratuitos para você se edificar de teologia, ok? Eu espero, de verdade, que esse livro faça uma reflexão na sua vida, a despeito do momento de dor que você está passando agora. Nós devemos dar graças a Deus por conta disso,
porque Deus está aperfeiçoando você, está aperfeiçoando a mim. Todo aquele que Deus usa, Deus coloca sobre pressão mesmo, para que possa aperfeiçoar o seu caráter, para que ele possa usar como uma pedra preciosa. Apóstolo Paulo foi perseguido do começo ao fim, Pedro, todos os apóstolos, se você for olhar, foram apedrejados, mortos, decapitados, todos os reformadores foram, de certa forma, perseguidos no seu tempo. Todos os homens que levantaram para falar sobre arrependimento, santidade, evangelho de redenção também foram perseguidos, e por que não seria no nosso tempo? Então, assim, cuidado com esse evangelho de facilidades, cuidado com esse amor desprovido de responsabilidade. Nós estamos aqui para sermos os arautos do evangelho de Cristo, que é baluarte das verdades do nosso Deus aqui na Terra, e é isso que nós queremos ministrar. Desculpa por a gente ser tão exegético, mas eu ia até baixar aqui uns 4 dicionários para falar alguns teores de palavra, mas eu vou poupar vocês disso. A gente está tentando ser o mais acadêmico possível, o Wilber está fazendo bacharel em teologia, a gente também, a gente está tentando trazer mais a questão não só léxico e gramatical, mas também sociocultural da época, para vocês entenderem a semântica, o que é respeitar uma semântica do texto, para que a gente não venha transformar o evangelho de Cristo no evangelho triunfalista. Ok? O compromisso de Deus com você continua sendo salvar a sua alma da condenação eterna, como Jonathan Edwards disse, pecadores na mão de um Deus irado. Amém? Desculpa da gente ser tão chato assim, mas vamos lá. Se vocês quiserem conhecer o nosso material, nossas revistas de estudo bíblico, revista 1, revista 2 de estudo bíblico do Papo com Deus, tem QR Code na revista, você pode nos abençoar o nosso ministério. Se você comprar, você não está deixando ninguém rico. Nós pegamos todo o dinheiro revertido para anúncios em Angola, Moçambique, Portugal e todo o Brasil para enviar nosso conteúdo gratuito. Abençoe o nosso ministério também. Se você quiser ser um gerente e nos abençoar, papocomdeus.com.br/links, lá tem todo o nosso diretório, WhatsApp, receber do nosso robô estudos gratuitos pelo WhatsApp, pelo celular, por e-mail. O robô manda para você tudo automático, é só você se cadastrar lá. Tem todos os nossos e-books gratuitos, nossos vídeos, nossos cursos, tudo gratuito para edificar você. E se você comprar as nossas revistas, você já sabe que você edifica a nossa vida. Tem os mapas mentais, você também pode adquirir e está edificando o corpo de Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu espero você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.